Hoje a gente vai falar sobre Botox na aplicação das disfunções temporomandibulares, principalmente associada a dores miofaciais. E essas dores miofaciais são extremamente comuns em pacientes com disfunções temporomandibulares e eu gostaria de deixar com muita clareza, né, todas as vantagens e todas as desvantagens do Botox na aplicação com seus pacientes. E aí é muito bom quando você tem pessoas empenhadas, dedicadas a crescer e a entender sobre esse tipo de disfunção, sobre esse tipo de problema. E aí, categoricamente, o que é que eu quero trazer para vocês? O que se denomina, primeiramente, vou tirar aqui, o que se denomina de toxina botulínica? O que é o Botox, propriamente dito? O que é essa substância? Por que ela é usada tão amplamente? Gente, a toxina botulínica, ela é nada mais, nada menos do que um bloqueador neuromuscular. E esse tipo de substância, de bloqueador, essa neurotoxina, é uma neurotoxina, uma toxina para o sistema nervoso, né? Ela tem essa função de bloquear a transmissão neurológica. E por bloquear essa transmissão neurológica, no caso do Botox, ela tem relação direta com a alteração da função de um neurotransmissor denominado de acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor do sistema muscular que é diretamente afetado durante a aplicação, o uso dessa neurotoxina que age na porção, preste atenção, pré-sináptica, antes da sinapse. E aí, esse uso dessa toxina faz com que a função do acetilcolina não consiga realizar de maneira eficaz e, consequentemente, acarreta uma tendência no músculo de paralisia muscular. Uma paralisia muscular. Pois bem, baseado nisso, baseado nessa questão, se um músculo entra em paralisia, para quem trabalha com o sistema musculoesquelético como nós, no caso, fisioterapeutas que eu sou e a grande maioria que acompanha, tem dentistas, tem massoterapeutas, tem fonoaudiólogos, tem pessoas que têm, né, vamos dizer assim, curiosidade e quer também agir nesse tipo de paciente. Se o músculo ele não está funcionando, o que é que vai acontecer? O que é que as suas estruturas vão passar a não fazer, a não estimular? E o que é que pode acontecer de bom nesse processo? Então, uma das coisas que eu quero dar clareza para vocês é o que você literalmente, para que você indicaria hoje a aplicação de um Botox? Quem pode falar aí? Quem pode falar aí? Para que você indicaria hoje a aplicação da toxina botulínica? Para que você indicaria esse tipo de aplicação? Onde eu quero chegar com essa pergunta é, de fato, qual a indicação
da aplicação do Botox? Randy, a indicação que a gente recebe é de pacientes com síndrome dolorosas miofaciais. Randy, as aplicações são para pacientes com hipertonia dos músculos mastigatórios, principalmente do masseter. Sim. E aí eu vou fazer aqui o papel do advogado daquele bicho ruim, para não dizer o nome. Tá? O advogado daquele bicho ruim, para não dizer o nome. Você já parou para pensar? Esse músculo masseter, e aí a gente pode ver essa imagem aqui. Esse músculo masseter, ele fisiologicamente é um contrassenso. Ele está tenso. É um contrassenso uma musculatura ter seu tônus em excessividade, de forma excessiva. E por ser um contrassenso, o que é que esse músculo está querendo dizer? O que é que esse músculo está informando para o dono do corpo dele que, de fato, está acontecendo com ele? O que é que esse músculo está dizendo a você? Nada mais, nada menos, esse músculo está lhe dizendo que ele está extremamente sobrecarregado e que precisa de ajuda, e que precisa de tratamento, e que, devido a esse desequilíbrio que ele apresenta, ele precisa de cuidado. E cuidar de alguém que gosta de você, que trabalha para você, que faz funções para você extremamente importantes. Olha a Cristiane colocando que existe um desequilíbrio, isso mesmo. Cuidar de alguém, de algo que faz bem para você, é categoricamente fazer com que essa estrutura, e fazendo uma comparação, essa pessoa viva em paz, viva bem, viva em harmonia. E viver em paz, viver bem, viver em harmonia não é dopar essa pessoa. Não é colocar essa pessoa distante da sociedade. Você colocaria alguém que faz algo de bom para você, que age só a seu favor, que vive para lhe ajudar, fazer o bem a você, em escanteamento, deixaria essa pessoa que faz algo de bom para você fora de contato com o mundo, sem com que ela faça o que mais ela gosta de fazer? Quem aí pegaria uma pessoa, fazendo uma comparação aqui, tá? Quem aí pegaria uma pessoa que gosta muito de você, que faz só o bem para você, e que ainda te avisa quando as coisas não estão ruins, e coloca essa pessoa em descaso, descarta essa pessoa? Você faria realmente isso com alguém que você gosta? Coloque aí nos comentários. Você colocaria essa pessoa? Ou você, sabendo que essa pessoa está passando por dificuldade, você fazia o máximo, o possível e o impossível para fazer com que essa pessoa, de fato, melhorasse,
vivesse feliz, vivesse no convívio social de forma harmônica, o que você faria? Eu vou falar por mim, eu faria o possível para que essa pessoa vivesse feliz, vivesse bem, achando um local para ela, acolhê-la da melhor forma possível. O que o Botox faz é literalmente pegar alguém que só faz o bem para você e que é determinante para muitas das suas funções vitais e coloca essa pessoa, essa estrutura em descaso e descarta essa pessoa, descarta essa estrutura. E onde eu quero chegar com isso? É que quando você tem um masseter gritando desse jeito, um masseter gerando dores frontais, dores mandibulares, dores cranianas, ele está dizendo a você, por favor, me ajude. Essa é a forma que esse masseter tem de lhe dizer que não aguenta mais viver naquela condição. Fazer outra comparação. Quem aí tem filho? Quem aí tem filho? Coloca aí. Quem aí tem filho? Fala aí. Quem aí tem filho vai poder entender o que eu quero dizer. Quando você tem filho, você passa a entender exatamente isso que eu estou falando. Quando você compara esse grito do masseter com seu filho que é pequeno e não sabe falar, o que é que a criança faz quando está em sofrimento? Quando a criança quer uma ajuda, ela começa a chorar, começa a gritar. Ela grita tanto, chora tanto que lhe dá dor de cabeça, lhe dá irritabilidade, desequilibra a paz dentro de casa. Você briga com o marido, briga com o esposo, briga com outro filho que não tem nada a ver com a história. E depois você vai fazer ainda de tudo para essa criança se calar. Mais uma coisa, você olha para ela e tenta entender, essa criança está com febre, está com fome. O que é que está acontecendo com essa criança que está gritando tanto? E a criança, além de chorar, ela começa às vezes vomita, tem outros sinais. E quando você para pensar, você começa a perceber que cuidar de uma criança que está chorando como a única forma dessa criança expressar o que ela tem, colocando essa criança com os avós, trancando no quarto com a babá, fazendo com que essa criança não esteja no convívio social, é literalmente não cuidar dessa criança. E depois dessa segunda analogia, sabendo que o Botox é uma toxina, uma neurotoxina, que causa paralisia muscular, e essa paralisia muscular vai, de fato, levar você a sofrer consequências graves, embora possa diminuir aquele sofrimento parcial, embora possa fazer com que a dor diminua, mas você não está observando as consequências associadas com isso.
A consequência que vai ter o seu filho que não foi bem cuidado, orientado nessa perspectiva. E aí começa a tudo ficar mais claro. Quando a gente inativa uma musculatura, embora a dor dela seja a principal preocupação, você não está se preocupando com o motivo de gerar essa dor. Dessa dor de fato estar acontecendo. Por que essa dor está ali acontecendo? Por que existe o sofrimento? O masseter está sofrendo porque existe disfunção do sistema estomatognático, existe problemas de origem e inserção, existe problemas neurofisiológicos, conexões neurofisiológicas equivocadas. E a partir daí é que você deve buscar entender o que de fato está fazendo esse masseter que está aqui gritar. E esse masseter, ele precisa de uma compreensão. Não é relaxando essa musculatura, não é inibindo essa musculatura, nem muito menos paralisando o masseter que você vai tratar. E o Botox vai agir paralisando a função muscular desse masseter. E ao paralisar a função muscular desse masseter, você perde benefícios claros da função muscular, como a manutenção da concentração óssea, do nível de concentração que existe de cálcio, de solidez dos seus ossos. E aí, é preciso entender que os ossos se desenvolvem, os ossos se mantêm estáveis por uma condição denominada de absorção e reabsorção dos sais de cálcio, do metabolismo. E esse metabolismo ósseo depende diretamente de forças compressivas, forças distensivas ou torsionais, que faz com que a deposição dos sais de cálcio possam, de fato, fazer com que o paciente mantenha a sua qualidade óssea na mandíbula, nos ossos da face, e não tenha perda. E aí é o que está o detalhe. As consequências negativas do uso do Botox. Um estudo publicado em 2017 evidencia que o uso de toxina botulínica em mulheres adultas no masseter 2 vezes ao ano, de 6 em 6 meses, gerou um déficit de concentração óssea, diminuindo a qualidade do osso, gerando uma tendência à osteopenia na mandíbula. Veja só, caraca! E a gente, até quando vai ficar se preocupando só com o sintoma? Até quando você vai ter o seu paciente e você vai ficar se preocupando só com a dor? Até quando essa contextualização neurofisiológica, funcional
do músculo que está gritando vai ser negligenciada. O uso do Botox é para inibir a função de um músculo, inibir o metabolismo da acetilcolina responsável para a contração muscular. E uma vez você desconsiderando o porquê do músculo estar gritando ali para você, quando você desconsidera isso, esse músculo, de fato, vai parar de trabalhar, mas consequências virão. E aí eu gosto de fazer sempre uma comparação. Não sei se você já quebrou um dente, caiu, quebrou um dente, ou conhece alguém que quebrou um dente, principalmente os frontais, os incisivos. São pessoas que têm medo de mastigar. E com o medo de mastigar, ela não faz força na mastigação. E a falta da mastigação na região frontal gera uma consequência de acúmulo de secreção nos seios nasais. E esse acúmulo de secreção nos seios nasais vai fazer com que você, categoricamente, entre num processo de sinusite, rinite, acúmulo de secreção. E quando você começa a aplicar o Botox, de preferência mais de um lado em relação do outro, você vai perder essa função de mastigação. Você vai perder essa função de compressão da arcada inferior com a arcada superior. E essa arcada inferior e superior não recebendo a compressão adequada, vai diminuir a dissipação das forças, e diminuindo essa dissipação das forças no crânio, vai fazer com que diminua a drenagem dessa região, alimentando uma tendência de congestão. Caraca! Quem aí gostou, coloca uma palminha, coloca aí, top, muito interessante. Quem aí gostou, bota aí seu comentário. Quem aí gostou, bota seu comentário. E aí, queridos, vários pacientes eu recebo no consultório com histórico de uso de toxina botulínica. Incrível, continuam com as disfunções temporomandibulares. A curto prazo pode ser que haja de fato uma melhora, mas melhora no sintoma. Porém, o contexto precisa ser entendido. Enquanto você estiver pensando só no sintoma e na dor, você vai continuar alimentando o problema do paciente. E é por isso por essas e outras, que a disfunção de ATM é uma disfunção crônica, porque constantemente os pacientes são tratados como sintoma. E ao tratar o sintoma, você mantém o desequilíbrio permanente naquela região, e esse desequilíbrio permanente naquela região alimenta a disfunção fisiológica, neurofisiológica, e assim cronifica, mantém a irritabilidade dos neurotransmissores, mantém a irritabilidade da neurofisiologia. Eu não sei você, mas eu estou literalmente cansado desse tipo de abordagem. E é por isso que eu estou literalmente empenhado a ensinar você, fisioterapeuta, você que
atua com o paciente com disfunção temporomandibular, a fazer com que você aprenda a ter seu paciente sem dor já no primeiro atendimento. E não é com Botox. Quem acompanhou a nossa super live, mega hiper live, que eu tive que fazer duas, porque uma, o tempo já tinha esgotado, já tinha passado de 1 hora. E a outra, eu atendi ao vivo a Ana e atendi ao vivo o Ronaldo. 2 fisioterapeutas, 2 profissionais da área. E eu atendi em formato de dica, de orientação. E adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? Simplesmente, até hoje a Ana está procurando a dor dela, né, Ana? Não sei se a Ana está aí. Não sei se a Ana está aí. Até hoje eu acho que a Ana está procurando a dor dela, a atenção dela. Pode ser que volte alguma dor em relação à live de ontem. Lógico, eu fiz uma dica, uma orientação, mas como foi a dica? Como foi a orientação? Direto na causa. Direto, assertivo, sem perder tempo, olhando o que interessa, olhar clínico, direcionado para a função, contextualizando, sem pensar na dor, sem pensar no sintoma, sem pensar no sintoma. E aí, eu gosto de fazer essas demonstrações para que você veja que quando eu falo, receba o seu paciente com dor e faça com que ele saia sem dor do seu consultório, é real, é possível, e é tão possível que eu faço via online. É tão possível que eu faço isso via live, como foi ontem. E saber contextualizar esse tipo de abordagem é interpretar o passo a passo, olhando, observando as assimetrias, observando aquilo que não está normal. Por exemplo, falando do botox, da toxina botulínica. Você tem lá uma seta gritando desse lado, mas ao mesmo tempo você tem uma tensão, uma alteração, por exemplo, da mandíbula para baixo. Você tem uma tensão muito grande do esternocleidomastoide do outro lado. Ora, por que você vai agir no masseter se você precisa corrigir, no mínimo, essas outras estruturas para que essas outras estruturas equilibradas possa diminuir a sobrecarga do masseter no lugar de você ir lá e gerar a paralisia desse músculo? Por que você vai paralisar um músculo sem antes fazer um quick scan, avaliar da cabeça aos pés seu paciente, para justificar se é necessário mesmo essa aplicação? Você vai paralisar a transmissão sináptica do paciente utilizando o Botox, e aí, dessa forma, você acha que está tratando? Não, você não está tratando colocando o Botox no seu paciente, inibindo a transmissão neurofisiológica, inibindo a função da acetilcolina, fazendo com que esse músculo não se ative mais. Você vai estar excluindo ele da sua função e negligenciando a base do problema, a causa que faz com que ele grite para você. Caraca!
E aí, é como o André coloca a boca toda torta e a culpa é de uma seta, e tu vai lá e injeta numa seta? Até quando vai culpar os outros? Até nisso você vai culpar os outros? Entende? Gente precisa desse olhar crítico direcionado para a causa do problema. E se você, Randy, dá muito trabalho procurar a causa, eu prefiro ir lá e colocar. Então, ó, aqui não é seu lugar. Seu lugar não é nessa live, não é no meu Instagram. Saia, pare de seguir. Você não tem que me seguir, você não tem que assistir meus vídeos, você não tem que participar de nenhum conteúdo meu. Não é bem-vinda a pessoa que pensa assim. Aqui só é permitida a pessoa que quer pensar fora da caixa, a pessoa que quer ter resultado entendendo o que o corpo está tendo. Não é paliativo. Entendendo a conexão anatômica, entendendo como as coisas estão funcionando de fato. E não enxugando gelo. Não, não é para enxugar gelo. É para ter visão crítica, análise crítica, contextualização e cair para cima. E não se contentar enquanto o resultado não for de o paciente está sem sintoma. O paciente está sem sintoma. Opa, yes, yes, sem sintoma. É essa a vibração. Ou você vai para cima para buscar isso, ou não dá. Ou vai estar sempre com o tratamentozinho Nutella, né? Tratamento Nutella. Aquele tratamentozinho só de fachada, só de flor, só de flosou para dizer que tá. Aí o paciente, vê que legal, eu recebo o paciente, doutor, eu fui, apliquei botox aqui, aliviou que só, eu vou até aplicar outra já, porque ficou tão bom que eu vou aplicar outra, ficou tão bom e tu vai aplicar outra? Então não ficou bom. Então não ficou bom. Você está vendo necessidade de aplicar em outro lugar. Sabe por quê? Porque o corpo está compensando a falta dessa musculatura e vai sobrecarregar outro músculo. Vai sobrecarregar outro músculo. Caraca! E aí tu fica viciadinho no botox. Ai, doutor, eu vou fazer botox. Ai, doutor, eu preciso fazer botox porque tá doendo muito. Doutor, então faz na cara toda aí, fica igual Michael Jackson. Porque o músculo vai ser paralisado. O músculo vai continuar paralisado e sem agir na função fisiológica que ele é para agir. E olhe, se o músculo não fosse para existir, a natureza mesmo exclui. Já diz a lei, a teoria de Darwin, seleção natural. E essa seleção natural é que você precisa estar entendendo o porquê do grito. O maceta, quando ele está gritando, ele não está dizendo, eu quero ser excluído pela natureza, eu quero que Darwin leve a minha natureza embora. Não, ele está dizendo, eu quero viver, mas eu estou sem condição de viver. Me ajude. E o pior é quando a gente tem pesquisa científica como essa de 2017, que mostra a queda da concentração da massa óssea. E aí vai ficar sem músculo e sem osso. Olha só. Que filé você conseguiu? Que mamão com açúcar você conseguiu? É isso que você quer para o seu paciente?
Então, tenha uma análise crítica, seja crítico, seja incisivo com o seu paciente. Seja incisivo. Seja claro. Seja sincero. Verdade. Verdade, ela precisa ser dita. Mesmo que não seja bem-vinda. E tratar um paciente com o botox inibindo a musculatura sem buscar a causa do problema é uma negligência enorme. Agora, se você quer entender de fato, fica aqui que a gente vai te ajudar. Acompanhe as lives. Acompanhe os conteúdos. E aí, quando a gente tiver a oportunidade de abrir algum tipo de vaga para uma próxima turma, se você quiser fazer parte, quiser seguir, você vai tentar uma vaga entre os alunos. É simples. Depende da vontade e querer. Tá? Galera, já tem perguntas que só na caixinha aqui do Instagram. E aí eu vou começar a responder para a gente interagir bastante sobre o tema, tá? Vamos lá. A Bianca pergunta aí. Deixa eu ver se a Bianca está aí, senão a gente pula a resposta dela. Está assim. Randy, no caso do Botox, é somente no masseter? Não. Mas o grande detalhe é que o masseter, ele geralmente é um dos músculos mais tensos. Mas hoje estão aplicando Botox em todo lugar. Até com o mesmo princípio das expressões faciais para diminuir a ruga, entende? Com o mesmo princípio. Tá? Vamos lá. Ok. Olha aí. A Ana colocou, estou estarrecida. Aprendi a fazer 15 sessões, mas saber que uma sessão o paciente melhora é top. Isso é, Ana, o que de fato me estimula, me coloca frente a frente ao o resultado e a vontade de fazer. E ver a sua melhora foi muito feliz, vamos dizer assim, para mim. Mais pergunta aqui. O Felipe coloca, no exemplo do Botox no masseter, não iria trazer outro problema para os pterigóideos que teriam que trabalhar? Sim. Sim. Existem músculos mastigatórios que existem com uma função determinada. Existe o masseter, temporal e pterigoideu medial, fazendo a oclusão, a fechamento da boca. Se os três músculos existem, se existem o tônus muscular dessas estruturas, normalmente, é porque eles possuem função. Quando o músculo não funciona, ele não está presente, ele não está ativo. Ele entra em atrofia. Ou seja, se eu inibo um masseter, quem vai pagar o preço desse masseter não existir? Quem vai pagar o preço por essa intervenção? Os outros que fazem essa estrutura. Ou, olha o problema, as estruturas músculo-ligamentares. Por quê? Pode, consequentemente, alterar o nível de propriocepção, de estabilidade e ritmo na oclusão e abertura. Consequentemente, os ligamentos, os tendões
começam a se desgastar mais fácil. Caraca! Como isso, Randy? Como eu não pensei nisso? É isso que acontece. Ah, Randy, quem te falou isso? Os livros, anatomia, fisiologia, biomecânica. Saber para que os músculos existem, como eles funcionam, como eles interagem, como eles se encontram. E a partir daí, fazer o corpo viver em harmonia, viver bem, viver em equilíbrio. É isso. Grande abraço, Deus abençoe a todos, vamos para cima.